irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema: pastores esquerdistas precisam de conversão. Meus irmãos, as disparidades, as desigualdades econômicas entre as pessoas existem, mas não é necessariamente injusto que algumas pessoas sejam mais ricas que as outras. Temos que entender que Deus nos fez diferentes uns dos outros. Somos desiguais em aptidões, em talentos, em habilidades. Portanto, algumas pessoas produzirão e obterão mais riquezas do que outras, devido às suas aptidões, às suas habilidades e talentos serem diferentes. O problema é que muitos que dizem defensores da justiça social não distinguem essa diferença, essa desigualdade econômica entre as pessoas. Aí eles, obcecados em eliminar essa disparidade econômica, essa desigualdade econômica, entram em guerra com a natureza da criação de Deus, entra em choque com a ordem natural da criação de Deus. Meus irmãos, a Bíblia não condena a desigualdade econômica. Jesus não condenou a desigualdade, a disparidade econômica. Jesus, ele nos exorta quanto às armadilhas da riqueza material. Jesus, ele condenou a tendência dos fariseus de considerarem o progresso material, a riqueza material, como um sinal de honra e de superioridade. Aí sim, ele condenou. Jesus, na Bíblia, ele ordena compaixão para com os pobres e para com aqueles que sofrem. No entanto, ele também disse em Mateus 26:9, pobres sempre tendes convosco. Observe a parábola dos talentos narrada em Mateus capítulo 55. Jesus, ele condenou ali a falta de um uso produtivo dos talentos recebidos por Deus. Na parábola dos talentos de Mateus 25, nós vemos que foi tomado o dinheiro de um servo que menos tinha recebido e entregue a outro servo que mais tinha recebido, aumentando assim a desigualdade econômica. Meus irmãos, precisamos entender que a mensagem de Jesus e a missão de Jesus foi nos redimir do pecado. A missão de Jesus não foi redistribuir nossa propriedade, não foi impor uma igualdade econômica sobre nós. Essa não foi a missão de Jesus. Em Lucas capítulo 12, um homem certa feita chegou para Jesus e pediu a Jesus para dizer ao irmão dele que dividisse a herança com ele. Jesus respondeu a este homem com uma pergunta: quem me pôs a mim por juiz ou repartidor de herança entre vós? Ou seja, Jesus se recusou a prejudicar os direitos de propriedade. Jesus se recusou a pregar a igualdade econômica. Aí nessa parábola, algumas pessoas dizem assim: a igreja precisa praticar a justiça social. A igreja, diz algumas pessoas, deve alimentar os pobres,
providenciar abrigo para os que não têm teto, construir orfanatos, creches, dar assistência aos idosos. Muito bem, só que isso aí não é justiça social. Isso aí, essas ações não são justiça social. Essa é uma ação de generosidade. Isso é compaixão bíblica. Isso é misericórdia bíblica. Isto é generosidade bíblica. O centro, o âmago da compaixão é o amor. Aí a igreja, ao detectar uma necessidade, ela é movida pela generosidade, é movida pela compaixão e trabalha para resolver aquela necessidade, aquele problema. Observe, meus irmãos, uma coisa interessante na parábola do bom samaritano, narrada no capítulo 10 de Lucas. A Bíblia diz que um judeu havia sido espancado, assaltado, roubado e abandonado. E a palavra diz que muitas pessoas passaram, viram aquele homem ali, à beira do caminho, ferido, e não fez nada. Aí passou um samaritano, viu aquele homem, tratou-lhe as feridas, levou para uma hospedaria, pagou todas as despesas, sem exigir devolução por parte da vítima, nem por parte da família da vítima, nem por parte da comunidade, nem por parte do governo. Em nenhum momento nessa parábola aqui de Lucas 10 do bom samaritano, em nenhum momento nós vemos o samaritano dizer o seguinte: os bandidos que assaltaram este homem são vítima de um sistema econômico injusto, desigual. Ele não disse isso. O bom samaritano, em nenhum momento ele disse: é necessário fazer uma distribuição de riqueza igualitária. Ele também não disse isso. O bom samaritano, ele não disse: todos nós somos vítimas de uma ordem econômica injusta e todos nós devemos ser a voz daqueles que não têm voz e implantar um igualitarismo, implantar o comunismo. Ele não disse isso. Porque se o samaritano tivesse dito alguma dessas frases, ele não estaria exercendo o ato de compaixão, o ato de generosidade. Ele estaria fazendo uso da vítima para alavancar e proclamar a sua ideia política econômica. Ele estaria pegando carona da situação daquela vítima para defender a causa da distribuição de riqueza e abolição da propriedade privada. Mas ele não disse nenhuma daquelas frases, nenhuma dessas frases que eu acabei de dizer-lhes. Meus irmãos, escute bem o que eu vou dizer. A visão cristã da economia celebra a propriedade privada. Karl Marx, o fundador do comunismo, ele disse que a abolição da propriedade privada é necessária. Karl Marx, ele defendia que o Estado devia possuir e controlar os meios de produção e distribuição de produtos e serviços. Karl Marx defendia que a propriedade privada deveria estar subordinada aos interesses do Estado. Meus amados irmãos, isso entra em confronto com a Bíblia. A Bíblia defende a propriedade privada e ensina a responsabilidade pessoal. O comunismo e a Bíblia estão diametralmente opostos em seus ensinos. Alguns pastores usam textos do Antigo Testamento, por exemplo, Levítico capítulo 19, Levítico 25, Deuteronômio 10, Salmos 82, Salmos 112, Isaías 1, para sustentar a ideia do comunismo da Bíblia, para defender o comunismo. Meus amados irmãos, uma exegese cuidadosa desses textos que eu acabei de lhes dizer, confirma tão somente o desejo de Deus de mostrar compaixão e misericórdia pelos necessitados, pelos pobres e oprimidos. Só isso.
E não diz em nenhum desses textos, diz que o governo deva estabelecer uma ação pela via do confisco de propriedades para a redistribuição de riqueza. Em nenhum desses textos diz isso ou defende isso. É preciso entender que o Antigo Testamento deseja uma mudança no coração do homem, para que este homem mostre amor e preocupação pelo próximo. É isto que os textos dizem. É ridículo, meus irmãos, sugerir que Deus sancione, aprove a força e a obrigação para mostrar amor e generosidade. Isso seria contrário ao caráter de Deus, isso seria contrário à doutrina da graça. E escute bem, uma hermenêutica esdrúxula como essa é inaceitável. É uma hermenêutica esdrúxula sugerir que o Deus do Antigo Testamento, segundo eles, defende ou ensina o comunismo. A Bíblia ensina caridade, a Bíblia ensina ato de generosidade, de misericórdia, de compaixão do coração. A Bíblia não ensina redistribuição de riquezas, que, de acordo com o comunismo, é um ato compulsório exercido pelo Estado, executado pelo Estado. O comunismo, meus amados irmãos, ele não propõe a ação livre das pessoas, mas ele propõe uma força compulsória para obter os seus desejos, alcançar suas metas. O comunismo, meus irmãos, é uma criação do homem e para o homem. Para quê? Para determinar quais benefícios uma pessoa recebe de outra pessoa. Portanto, meus irmãos, é completamente oposto o ensino bíblico com o ensino esquerdista, socialista, comunista de Karl Marx. Portanto, esses pastores que citam passagens bíblicas como suporte para defender o comunismo, eles não têm ideia sobre o que estão falando. Precisam se converter. Porque não há apoio bíblico algum para o comunismo. Pastores, escute bem, pastores que defendem o comunismo, o esquerdismo, estão rejeitando o que está escrito lá em Mateus capítulo 25, de 14 a 30, está rejeitando o que está escrito lá em Lucas capítulo 19, 12 a 28, onde mostra a soberania da distribuição de Deus, que abençoa uns mais do que outros. Meus irmãos, e aqui eu quero ressaltar duas atenções. Cuidado com a teologia da missão integral. Os pastores adeptos desse movimento, dessa teologia missão integral, todos são comunistas e precisam se converter, porque não entenderam o Evangelho. Segunda advertência, jovens, você jovem que está dentro das universidades, públicas ou privadas, grande parte das universidades públicas e privadas, os reitores são comunistas. E grande parte dos professores que estão na sala de aula, eles pregam a ideia de Karl Marx, pregam o comunismo. E meu recado para você, jovem, lembre-se de 1 João 5,4. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Estejam firmes, jovem, na palavra, firmes na fé, e Deus há de lhe abençoar. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Graças a Deus, porque a Bíblia é inerrante. Graças ao nosso Deus boníssimo. Amém e amém.